Existem lugares na Terra que o mapa registra, mas que a vida humana aprendeu, da forma mais brutal possível, a evitar. Não são zonas de guerra, não são cenários de ficção. São lugares reais acessíveis por coordenadas precisas, fotografados por satélites e estudados por cientistas. E ainda assim matam. Hoje você vai conhecer alguns desses lugares. Lugares onde a presença humana desafia limites que o próprio planeta parece impor. Alguns escondem perigos visíveis, outros parecem completamente silenciosos, até ser tarde demais. E existe um deles, que continua ameaçando vidas décadas depois do primeiro contato humano. Um lugar onde o perigo não tem rosto, não produz som e não oferece aviso algum. Vale da Morte, Estados Unidos. Na Califórnia, existe um vale que carrega no nome exatamente o que promete: o Vale da Morte. Ali foi registrada a maior temperatura já medida oficialmente na superfície terrestre, 56,7 graus Celsius em 10 de julho de 1913, uma marca que permanece imbatida há mais de um século. A região fica a 86 metros abaixo do nível do mar. Cercada por montanhas, ela funciona como uma espécie de armadilha térmica natural. O calor absorvido pelas rochas durante o dia permanece preso ali dentro, refletindo pelo solo e criando temperaturas capazes de ultrapassar 90 graus Celsius. E ainda assim, existe vida naquele lugar. Durante o dia, quase tudo desaparece sob a areia ou entre as pedras. Lagartos conseguem sobreviver correndo rapidamente sobre o solo escaldante e alternando as patas para reduzir o contato com a superfície quente. Pequenas raposas saem apenas à noite, quando a temperatura finalmente começa a cair. E carneiros selvagens atravessam as áreas rochosas em busca de água em regiões onde praticamente nada deveria sobreviver. As dunas também ajudam a tornar a paisagem ainda mais surreal. Algumas chegam a ultrapassar 180 metros de altura, montanhas inteiras de areia moldadas pelo vento em um dos ambientes mais secos da Terra. Um fato surpreendente é que a transpiração evapora tão rápido naquele ambiente que o corpo humano muitas vezes não percebe que está desidratando. A sensação de suor desaparece antes mesmo de ser sentida. Após raros períodos de chuva, o cenário ainda passa por uma transformação quase impossível. Pequenas flores coloridas cobrem partes do deserto durante poucos dias antes de desaparecer novamente sob o calor extremo. Aproximadamente 1 milhão de turistas visitam a região todos os anos. E quase toda temporada registra novas mortes, veículos quebrados sem sinal de celular, caminhantes que subestimaram distâncias, pessoas que simplesmente ficaram sem água sob um calor que o corpo humano não consegue suportar por muito tempo. Oymyakon, Rússia. Na Sibéria Oriental, existe um lugar onde o frio parece alterar o funcionamento normal do mundo. Oymyakon é considerada a cidade permanentemente habitada mais fria do planeta.
Em fevereiro de 1933, os termômetros registraram menos 71,2 graus Celsius. Uma temperatura capaz de congelar cílios, travar a respiração e transformar metal exposto em algo impossível de tocar com as mãos desprotegidas. E ainda assim, pessoas vivem ali. Pouco mais de 500 habitantes seguem uma rotina que para quase qualquer outro lugar do mundo pareceria inviável. As crianças só deixam de ir para a escola quando a temperatura cai abaixo de menos 52 graus. Carros permanecem ligados durante boa parte do inverno, porque desligar o motor pode significar não conseguir ligá-lo novamente. Celulares param de funcionar em poucos minutos, e a tinta das canetas congela antes mesmo de tocar o papel. Até o som se comporta de forma diferente naquele frio extremo. Em temperaturas muito baixas, o ar denso faz ruídos viajarem mais longe, criando uma sensação estranha de silêncio e eco ao mesmo tempo. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que a vida também encontrou formas de sobreviver ali. Renas atravessam a neve espessa em busca de líquens escondidos sob o gelo. Cavalos da raça Yakut desenvolveram pelagens extremamente densas e conseguem suportar temperaturas que matariam a maioria dos outros animais em poucas horas. Até cães permanecem ao ar livre durante parte do inverno, protegidos por camadas de pelo adaptadas ao frio siberiano. Um fato curioso é que o nome Oymyakon significa água que não congela, referência a uma fonte termal próxima que continua líquida mesmo durante os períodos mais severos do inverno. Sobreviver ao frio não é tratado como algo extraordinário, é apenas parte da vida. Estrada da Morte, Bolívia. Na Bolívia, existe uma estrada onde um único erro pode desaparecer montanha abaixo em questão de segundos. O caminho liga La Paz à região dos Yungas, descendo aproximadamente 3.600 metros de altitude em menos de 80 quilômetros. Em vários trechos, a estrada possui menos de 3,5 metros de largura. De um lado, paredões de rocha. Do outro, precipícios que chegam a 300 metros de profundidade, sem proteção, sem grades, sem espaço para corrigir um erro. Durante boa parte do século XX, acidentes eram tão frequentes que o local passou a ser considerado a estrada mais perigosa do planeta. Ônibus inteiros desapareceram pelas encostas. Caminhões perderam os freios durante a descida e só foram encontrados dias depois. A neblina constante torna tudo ainda pior. Em alguns pontos, a visibilidade desaparece quase completamente enquanto chuva, lama e pedras soltas transformam o trajeto em uma combinação imprevisível de altitude, umidade e terreno instável. E mesmo ali, a vida continua ocupando espaço. A vegetação úmida das montanhas abriga aves andinas, pequenos mamíferos e bromélias que crescem penduradas nos paredões cobertos de névoa. Em poucos quilômetros, a paisagem muda do frio das montanhas para áreas de floresta tropical. Um fato surpreendente é que hoje o trajeto virou atração turística.
Centenas de ciclistas percorrem a estrada todos os anos em busca de adrenalina, e acidentes fatais continuam acontecendo regularmente. Floresta de Aokigahara, Japão. Aos pés do Monte Fuji, uma floresta densa se espalha sobre antigas camadas de lava vulcânica. O lugar parece silencioso demais. Aokigahara se formou há mais de 1000 anos, depois de uma grande erupção do Fuji. O solo irregular e as raízes expostas absorvem parte do som da mata, criando uma sensação estranha de isolamento mesmo durante o dia. Em alguns trechos, o vento praticamente desaparece. Os passos ficam abafados e a orientação se torna difícil entre árvores quase idênticas umas às outras. Bússolas também podem apresentar falhas por causa das propriedades magnéticas do terreno vulcânico. Mas o que transformou Aokigahara em um dos lugares mais conhecidos do Japão não foi sua geologia. Foi a relação que o ser humano criou com ela. Ao longo das últimas décadas, a floresta passou a ser associada ao suicídio. As autoridades japonesas deixaram de divulgar números oficiais para evitar o aumento do fenômeno. Voluntários percorrem trilhas regularmente em busca de pessoas desaparecidas, e placas espalhadas pela entrada da mata exibem mensagens incentivando visitantes a procurar ajuda. E ainda assim, a natureza continua ocupando aquele espaço em silêncio. Corvos atravessam as copas das árvores. Cervos circulam entre a vegetação durante a madrugada. Musgos cobrem pedras vulcânicas e troncos antigos sob a pouca luz que consegue atravessar a floresta. Um fato curioso é que Aokigahara aparece na literatura japonesa desde o século XIX, associada à solidão, abandono e morte, uma imagem cultural que atravessou gerações. O que torna aquele lugar perturbador não é apenas o silêncio, é a sensação de que a floresta observa quem entra nela. Lago Natron, Tanzânia. No norte da Tanzânia, um lago de aparência quase alienígena muda de cor conforme a luz do sol atravessa sua superfície. Em alguns pontos, a água assume tons vermelhos, laranja e rosados tão intensos que a paisagem parece pertencer a outro planeta. Mas a beleza daquele lugar esconde um ambiente extremamente hostil. O Lago Natron possui níveis altíssimos de alcalinidade. Em determinadas áreas, a temperatura da água ultrapassa 60 graus Celsius. O contato prolongado pode causar queimaduras químicas, danificar olhos e destruir tecidos vivos em pouco tempo. A concentração de carbonato de sódio é tão elevada que animais mortos nas margens acabam preservados por minerais ao longo do tempo. Corpos de aves e pequenos animais permanecem rígidos, cobertos por uma camada esbranquiçada que lembra pedra. As imagens registradas pelo fotógrafo Nick Brandt em 2013 tornaram o lago conhecido mundialmente justamente por causa desse aspecto quase irreal. E ainda assim, existe vida ali. Na verdade, aquele ambiente impossível se tornou um dos principais locais de reprodução do flamingo pequeno em todo o planeta.
Milhões dessas aves utilizam o lago como berçário natural. A água alcalina afasta predadores e cria uma espécie de fortaleza biológica onde poucas outras formas de vida conseguem sobreviver. Flamingos atravessam áreas rasas caminhando sobre crostas de sal, enquanto a paisagem ao redor parece completamente inabitável. Talvez essa seja uma das contradições mais estranhas da natureza. Às vezes, o que torna um lugar mortal para quase tudo é exatamente o que o torna seguro para outra espécie. Parque Nacional Madidi, Bolívia. Nas encostas orientais dos Andes bolivianos, começa um dos ecossistemas mais biodiversos e mais letais do planeta. O parque ocupa mais de 19 mil quilômetros quadrados e abriga milhares de formas de vida espalhadas entre rios, montanhas e floresta tropical. São mais de 4.700 espécies de plantas, mais de 1.000 espécies de aves e centenas de mamíferos, anfíbios e répteis. Muitos deles ainda nem receberam nome científico. E talvez seja exatamente isso que torne o lugar tão perigoso. No Madidi, a ameaça nem sempre pode ser identificada antes do contato. Existem árvores cobertas por espinhos que funcionam como ganchos naturais. Plantas capazes de provocar queimaduras, febre e alucinações poucas horas após o toque. Sapos venenosos menores que uma moeda carregam toxinas tão potentes que microgramas seriam suficientes para matar um ser humano adulto. Até o solo pode representar perigo. Fungos, bactérias e agentes microscópicos encontrados na floresta ainda estão sendo estudados pela ciência por causa da capacidade de causar infecções rápidas e extremamente agressivas. E mesmo assim, a vida domina completamente aquele ambiente. Araras atravessam os rios ao amanhecer. Macacos ocupam as copas mais altas da floresta. Onças circulam silenciosamente pela mata fechada enquanto milhares de insetos transformam a noite em um ruído constante. Um fato curioso é que, além da fauna e da flora, o parque também abriga comunidades indígenas em isolamento voluntário, grupos que seguem vivendo praticamente sem contato com o mundo moderno. No Madidi, o perigo raramente avisa antes de aparecer. Ilha da Queimada Grande, Brasil. A cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, uma pequena ilha coberta por Mata Atlântica permanece praticamente isolada da presença humana. O acesso é controlado pelo governo brasileiro. E o motivo não envolve bases militares, segredos de Estado ou instalações proibidas. O motivo são as serpentes. A Queimada Grande abriga a maior concentração de cobras venenosas, já registrada em uma ilha no planeta,
Em apenas 43 hectares, vivem milhares de exemplares da jararaca ilhoa. Uma espécie encontrada exclusivamente naquele pedaço de terra. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. O isolamento começou há cerca de 11 mil anos, quando o aumento do nível do mar separou a ilha do continente após o fim da última era do gelo. As serpentes ficaram presas ali. Sem predadores naturais, sem competição e com abundância de aves migratórias passando pela região. Ao longo de milhares de anos, elas evoluíram isoladas do restante do mundo. O resultado foi uma espécie adaptada exclusivamente àquele ambiente, com um veneno extremamente potente e ação rápida. A toxina da jararaca ilhoa destrói tecidos, provoca necrose e pode causar hemorragias severas em poucas horas sem tratamento imediato. E atendimento médico ali simplesmente não existe. Em algumas áreas, pesquisadores estimam uma densidade tão alta de serpentes que praticamente todo o terreno pode esconder uma delas. Galhos, pedras, folhas secas, raízes, tudo faz parte do território das jararacas. Na Queimada Grande, até o chão pode ser uma armadilha. E mesmo assim, outras formas de vida continuam ocupando aquele espaço. Aves marinhas utilizam a ilha como ponto de descanso durante migrações. Pequenos lagartos atravessam as pedras aquecidas pelo sol, enquanto o oceano ao redor permanece aparentemente calmo, como se nada naquele lugar revelasse o perigo escondido entre a mata. A única construção humana da ilha é um farol automatizado. Antes da automação, ele era operado manualmente por um guarda e sua família. Histórias locais relatam ataques de serpentes dentro da residência durante a noite, relatos nunca oficialmente confirmados, mas que ajudaram a construir a reputação quase lendária da ilha. Hoje, apenas pesquisadores autorizados pelo IBAMA podem desembarcar ali, sempre acompanhados de protocolos rígidos de segurança e equipes preparadas para a emergência médica. E apesar de toda a hostilidade, a ilha desperta enorme interesse científico. O veneno da jararaca ilhoa contém compostos estudados em pesquisas cardiovasculares e no desenvolvimento de medicamentos. Em doses controladas, aquilo que mata também pode salvar vidas. Talvez seja isso que torne a Queimada Grande tão fascinante. Um acidente geológico, milhares de anos de isolamento e uma pequena ilha transformada em um dos ambientes mais perigosos de todo o planeta. Ilha Sentinela do Norte, Índia. No Oceano Índico, existe uma ilha onde o perigo não vem da natureza. Vem de quem vive nela. North Sentinel faz parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, próximo à Índia. Vista do alto, parece apenas mais uma ilha tropical coberta por floresta.
mas ninguém é autorizado a chegar perto. Os sentineleses vivem ali completamente isolados do restante do mundo. A população é estimada entre algumas dezenas e poucas centenas de pessoas. Ninguém sabe ao certo porque praticamente nenhum contato direto foi estabelecido com sucesso. Eles rejeitam aproximações imediatamente. Barcos, helicópteros e equipes de contato já foram recebidos com flechas e lanças assim que chegaram perto da costa. O governo indiano proíbe qualquer aproximação a menos de 5 quilômetros da ilha. E a restrição existe por 2 motivos: para proteger visitantes e para proteger os próprios sentineleses. Após milhares de anos isolados, doenças comuns para o restante da humanidade poderiam devastar completamente a população da ilha em questão de semanas. Em 2018, um missionário americano ignorou as restrições e tentou desembarcar sozinho em North Sentinel. Seu corpo nunca foi recuperado. E mesmo sem contato com o mundo moderno, a ilha continua completamente viva. Enquanto o restante do planeta se transformou ao longo dos séculos, aquele pequeno pedaço de terra continua existindo quase completamente separado do mundo exterior. Herta Ali, Etiópia. No norte da Etiópia, um vulcão permanece ativo quase sem interrupção há décadas. E dentro dele existe algo extremamente raro na Terra: um lago permanente de lava. O Herta Ali abriga uma cratera, onde rocha derretida continua exposta em estado líquido, borbulhando continuamente, como se o interior do planeta estivesse respirando diante da superfície. À noite, o brilho vermelho da lava ilumina a fumaça e transforma a paisagem em algo quase impossível de associar à Terra. A temperatura na superfície ultrapassa 1.100 graus Celsius. Os gases liberados pela cratera, ricos em enxofre e dióxido de carbono, podem incapacitar uma pessoa em poucos minutos sem equipamento de proteção adequado. Um fato curioso é que Herta Ali, na língua Afar, significa montanha que fuma. Uma descrição simples para um lugar que parece permanentemente conectado ao interior do planeta. Pesquisadores visitam a região regularmente, porque a lava exposta oferece informações raras sobre a composição do manto terrestre. Algo impossível de observar diretamente na maior parte do mundo. Diante do Herta Ali, a sensação é de estar observando a Terra ainda em formação. Deserto do Danakil, Etiópia. Se o Herta Ali representa o fogo interior da Terra, o território que o circunda representa algo ainda mais extremo, um lugar onde diferentes formas de destruição operam ao mesmo tempo. O deserto do Danakil, no nordeste da Etiópia, é considerado um dos ambientes mais hostis da superfície terrestre. Não apenas pelo calor extremo, nem pela atividade vulcânica constante, ou pelas lagoas tão ácidas que parecem impossíveis de existir na natureza, mas porque tudo isso acontece junto,
em uma paisagem que parece permanentemente em transformação. A temperatura média anual ultrapassa 34 graus Celsius. Mas essas são apenas as médias. Nos períodos mais extremos, o ar passa dos 50 graus e o solo rachado pode atingir temperaturas próximas de 70. O calor distorce o horizonte. O ar parece vibrar constantemente sobre a paisagem e abaixo daquele deserto, a terra continua se abrindo lentamente. O Danakil fica sobre o chamado Triângulo de Afar, uma região onde 3 placas tectônicas se afastam umas das outras em um processo conhecido como rifteamento. Em escala geológica, aquele território pode se transformar em um oceano no futuro. Por enquanto, parece uma ferida aberta no planeta. As lagoas da região possuem níveis extremos de corrosão. Algumas têm pH próximo de 0, semelhante ao ácido de bateria. Equipamentos científicos sofrem desgaste rápido após contato com a água. Vapores tóxicos escapam constantemente do solo. Metais corroem em pouco tempo. E ainda assim, a paisagem é hipnotizante. Amarelo enxofre, verde intenso, laranja ferrugem. As cores parecem irreais sob a fumaça que sobe das crateras e fontes termais. Alguns lugares parecem rejeitar completamente a presença humana. E mesmo ali, a vida continua encontrando formas de existir. O lugar onde a humanidade começou sua história é hoje um dos lugares menos compatíveis com a própria presença humana. Zona desmilitarizada Coreia. Milhões de soldados permanecem observando uns aos outros há mais de 70 anos na Península Coreana. Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, existe uma faixa de terra com 248 quilômetros de comprimento, conhecida como DMZ, a Zona Desmilitarizada da Coreia. Que apesar do nome, ela é considerada a fronteira mais militarizada do planeta. Minas terrestres permanecem enterradas ao longo da região. Torres de vigilância monitoram praticamente cada movimento. Sensores, câmeras e postos militares cercam ambos os lados da fronteira. Tecnicamente, a Guerra da Coreia nunca terminou. O que existe desde 1953 é apenas um armistício, uma pausa, não um tratado de paz. E mesmo em um dos lugares mais tensos do mundo, algo inesperado aconteceu. Sem presença humana significativa por mais de 7 décadas, a natureza começou lentamente a ocupar novamente aquele território. Florestas cresceram onde existiam áreas agrícolas. Rios se recuperaram. O lugar criado para separar pessoas acabou se tornando um dos refúgios naturais mais preservados da Ásia. Um fato surpreendente é que pesquisadores e ambientalistas discutem há décadas a possibilidade de transformar toda a região em um parque natural internacional, caso um dia exista reunificação entre as Coreias. A vida encontrou espaço justamente onde o medo humano decidiu parar. Chernobyl, Ucrânia. Alguns lugares se tornam perigosos pela natureza, outros pelo clima, pelo isolamento ou pela geografia. E existe Chernobyl.
Um lugar onde o próprio ser humano criou algo que perdeu completamente o controle. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão durante um teste de segurança que jamais deveria ter dado errado. O que aconteceu naquela noite se transformou na maior catástrofe nuclear da história. A explosão lançou enormes quantidades de material radioativo na atmosfera. A contaminação atravessou fronteiras, alcançou diferentes países da Europa e obrigou centenas de milhares de pessoas a abandonarem suas casas em poucos dias. Pripyat, cidade construída para os trabalhadores da usina, foi evacuada em menos de 36 horas. Os moradores acreditavam que voltariam poucos dias depois. Nunca voltaram. Durante horas, muitas pessoas observaram o brilho do reator em chamas, sem entender o que estavam respirando. Alguns relataram uma luz azul iluminando o céu acima da usina. Era radiação ionizando o ar. Muitos dos que permaneceram próximos ao local morreram nas semanas seguintes. Hoje, o reator está coberto por uma gigantesca estrutura de aço construída para conter parte da contaminação. Mas o problema está longe de desaparecer. O núcleo do reator continuará radioativo por milhares de anos. E talvez o mais assustador sobre Chernobyl seja justamente isso. O perigo não pode ser visto, não tem cheiro, não produz som. Você pode atravessar uma área altamente contaminada sem perceber absolutamente nada. A radiação não causa dor imediata. Ela simplesmente entra no corpo e começa, silenciosamente, a danificar células, tecidos e órgãos ao longo do tempo. A radiação é o único predador que você não percebe enquanto está sendo destruído. Chernobyl permanece como um lembrete silencioso de que a humanidade é capaz de criar forças que talvez nunca consiga controlar completamente. E o mais perturbador é saber que aquele lugar continuará existindo muito depois de todos nós. Esses lugares não são exceções ao planeta. Eles fazem parte dele. São lembranças de que a Terra continua operando segundo regras muito mais antigas do que nós. Nossa jornada de hoje chega ao fim, mas outras ainda estão começando. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários qual desses lugares mais te impressionou. Até a próxima, viajante.